Há momentos em que a vida ela não nos pede força, nem decisão, nem clareza. Há momentos em que a vida nos pede espera. É dentro deste contexto da espera, nós podemos até colocar que a espera é irmã da paciência. Nós podemos levar isso para um outro entendimento, que é a espera, a paciência. Não é passividade, não é parado. Vamos imaginar que você coloca um bolo para assar. Você fez a massa, você aqueceu o forno, você colocou na forma e você colocou a forma no forno para assar o bolo. Então é um momento de espera. E esse período, ele não tem exatamente uma clareza, você não sabe, né? Como é que está exatamente o sabor, você imagina. Ali também não pede para você nenhuma decisão, você não tem nada o que decidir. E você não tem que fazer o bolo assar à força. Então, trazendo, né, uma metáfora num contexto mais amplo da vida, como eu disse, há momentos em que a vida ela não pede força, ela não pede decisão, ela não pede clareza, ela nos pede espera. Eu vou ler a sequência de 2 textos e vamos conversar um pouco sobre isso ao longo da leitura, que é a noite do querer e a permanência. Estamos na página 145. Então, nestes 2 textos, Bert Hellinger vem, né, com esses 2 textos logo após a noite escura. E a noite escura fala de quando os apoios, aquilo que nós nos apegamos, cai. Quando as nossas certezas se desfazem. É quando a vida silencia o querer exigente, o querer social. Então, a noite escura, ela é muito profunda e vale muito a pena, né? Quem tem interesse de trabalhar aí o desapego, né? O desapego não significa você jogar os seus bens materiais fora, né? Desapego não é você não desejar ter um sofá aconchegante, né? Uma cama gostosa, roupas confortáveis. Isso não é desapegar. O desapego é sobre você abrir mão do controle, da ideia de que você depende do outro para sobreviver. Isso é o desapegar. É a certeza de que nada vai te faltar.
e que você não espera a salvação de algo externo. Então vale a pena entrar um pouquinho, né? Quem está chegando, sejam todos bem-vindos para a leitura comentada. Eu ainda não comecei a leitura mesmo, né, do texto, que já vamos começar. Eu só estou fazendo um comentário sobre a leitura de ontem, que foi A Noite Escura, onde Bert Hellinger, no texto que ele exemplifica como noite escura, então ele cita toda a sabedoria e os ensinamentos de São João da Cruz, e que o que São João da Cruz traz sobre a noite escura, que é tão difícil, é nós podermos confiar no nosso caminho. Então vamos ver agora o que ele vai falar sobre a noite do querer, né? Vamos atualizar aqui. Porque a noite do querer é um passo adiante da noite escura. Quando São João da Cruz traz todo aquele ensinamento dele, né, da noite escura e de fazer todos aqueles passos. Então, o São João da Cruz ele tem um livrinho fininho que são 30 dias meditando com São João da Cruz. Depois eu deixo nos stories uma foto, né, para quem deseja fazer este caminho. Vale muito a pena, né? São 30 dias meditando em cada ensinamento. Então ele deixa um exercício para ser feito. Ontem, inclusive, eu compartilhei, né, que exatamente nesta época, olha como que não existe acasos, né? Exatamente nesta época do ano, eu abri o ano passado e eu fiz, né, o caminho de 30 dias com São João da Cruz. E eu fui postando aqui na época, né, todos os dias, os textos e as propostas do exercício diário que ele fazia com o seu ensinamento da noite escura. Então cá estou eu, exatamente um ano depois, sem ter programado conscientemente, porque não existe acaso, né? Falando novamente de São João da Cruz. Na mesma época, né? Um ano depois. Então, o que o Bert Hellinger vai falar agora com a noite do querer? Vamos lá. Respira. Solta os seus braços. Vamos para um novo agora. Sem nenhum julgamento. Tirando aquelas ideias pré-concebidas. É uma leitura, é um momento curtinho, né? Para começarmos o dia bem reflexivos, aprendendo algo novo. Eu vou fazer toda a leitura na íntegra, que assim vocês podem assimilar, tirar as suas próprias conclusões, ter o seu próprio momento de reflexão. E depois eu faço um comentário. Vamos lá. A noite do querer. Então Bert Hellinger escreve a seguinte: a noite escura do espírito não apenas nos obriga a renunciar a todas as nossas imagens presentes de ordens e de saber, de sucesso ou de fracasso, mas a noite escura, ela nos obriga a esperar, até que surja um movimento de dentro da escuridão da noite, que nos faça seguir adiante.
tateando. Fico toda arrepiada porque essa é uma parte tão linda do ensinamento de São João da Cruz. E esse tatear é o que nos mostra no meio das trevas um tênue brilho daquilo que é essencial e que atua muito além dos nossos pensamentos. Isso que é o desapego verdadeiro, né? Quem chegou agora, pega a live do início, porque logo que eu abri a live, eu falei sobre o que é o desapego, tá? E trouxe, inclusive, uma metáfora. Então, volta a live, né, depois e assista, porque é muito lindo, né? A essência do desapego é linda. Muitas pessoas confundem que desapego é você deixar de ter um carro bacana, desapego é você não querer ter uma casa bonita, aconchegante. Isso não é desapego, não. O belo, ele é muito bem-vindo. O desapego é nossas ideias pré-concebidas que nos rouba a essência. Então, continuando, também nos obriga a perceber nossa própria vontade como insuficiente ou desnorteante e a deixá-la para trás. Assim, a noite escura do espírito nos leva à noite do querer. Quem quer algo tem consciência de si mesmo, tem o domínio igualmente sobre si mesmo e sobre o que quer. Aquele que penetra e que deve penetrar a noite do querer tem consciência de que está entregue e sob o domínio de forças superiores. Nós falamos sobre isso no grupo de constelação do sábado, dia 17, que foi maravilhoso. Trabalhamos constelações riquíssimas e uma delas sobre a conexão, né? Uma pessoa que estava sofrendo por se sentir desconectada da vida, um pouco perdida, e então o que surgiu no campo foi os níveis da alma, né? A alma individual, a alma da família e a grande alma que é a vida nos conduzindo, né? E quanta dor ali, né? Quanto sofrimento por ter se perdido e se sentido tão desprotegida. Vale a pena, gente, os grupos de constelações, eles nos trazem muito, muito conhecimento de algo que não está no nosso pensamento. A vida é muito maior do que o nosso olho pode ver. É muito maior. E continuando aqui, olha como que ele diz. Quem suporta essa noite da espera, que é a noite escura, né? A tal ponto em que somente pode esperar por uma intervenção externa, que é o movimento do espírito, seja essa vinda de cima ou de baixo, sentirá que a noite do querer está sendo conduzido, tanto levado adiante quanto apoiado. O agir
que surge dessa harmonia é imbuída de força. Pode levar outros a fazerem coisas extraordinárias, sem que eles se percam em algo estranho. Também a sua vontade acaba por se submeter a um querer que se tornou inerte e que, por isso mesmo, permanece ligado ao essencial e atua no que lhe for adequado. Eu quero trazer algo a mais aqui, para nós podermos alinhar o que o Bert Helling está trazendo de uma maneira tão resumida e que é tão preocupante nós tirarmos conclusões de algo que é tão resumido. Por isso que aqui, né, é um momento de estudo, é o nosso momento de reflexão. O alvorecer, né, esse momento que a nossa mente ela está mais propícia a aprender. Chega aqui comigo que eu vou explicar uma coisa para vocês. Prestem atenção numa coisa aqui. Porque talvez você esteja dizendo assim, Ronivalda, Bert Helling, às vezes ele é contraditório, né? Como assim? Que ele fala que eu tenho que abrir a mão do meu pensamento e agora ele me convida a querer. Então, querer é aquilo que está na minha cabeça. Ah, eu quero fazer tal coisa. Como que eu sei se essa coisa, ela realmente não está na minha cabeça? De onde que é esse querer que ele está falando? É nesse momento que eu vejo uma conexão, um encaixe, né? Esse movimento que me veio aqui, assim, é aqui que eu vejo um encaixe tão bonito do trabalho das constelações familiares e do trabalho do corpo. A psicoterapia corporal, ela nos dá esta clareza de que o corpo ele precisa estar alinhado com a mente e o espírito. Nós somos corpo, mente e espírito. A vida, ela deseja viver e o desejo é biológico, não é mental. Vamos pensar no princípio da vida. Um bebezinho no berço. Ele quer, ele deseja, ele está desperto, ele vê uma bolinha, né? Teve um outro grupo de constelação que eu trabalhei isso com um grupo, que eu coloquei uma bolinha no centro da sala para exemplificar o que é o desejo, o querer, é o que é aquilo que me chama. E o meu, eu estou fazendo o movimento, o meu corpo faz o movimento. Mas se eu tenho medo é porque eu estou apegado a crenças, a ideias. Então eu barro. As crenças, as ideias, elas são construídas a partir do contexto familiar. Aqueles que me criaram, né? Teve uma vez que eu até comentei, até uma barata é capaz de nos parar. Quem tem medo é algo gigantesco, como que nós colocamos empecilhos na nossa vida. E pode ser uma barata. Uma barata impede você de entrar num cômodo que você deseja pegar alguma coisa. Ai, Ronivalda, mas eu tenho nojo de barata. Quando você se deixa ser dominado, o nojo é um sentimento, gente, o sentimento primário. Nojo é sentimento primário.
que nos paralisa, que você não consegue dominá-lo, que não existe a autorregulação daquele contexto. Se você tem nojo, por exemplo, de cocô, mas tem nojo. Se você tiver filho aqui, quem tem filho sabe disso. E quem não tem, quando tiver, vai saber disso. Se for preciso, você coloca até o cocô do seu filho na boca. E você não tem isso. Então Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, tão fantástico, que você faz o que precisa ser feito. Quando você faz o que precisa ser feito, não tem nojinho, não tem barata, não tem nada. Então esse movimento espontâneo, esse movimento natural. Mas eu peguei aqui a prancheta para mostrar para vocês sobre o querer no contexto biológico, né? Então, aqui no centro, então nós somos feitos em camadas. Por isso nós temos as defesas caracteriológicas. Então eu tenho as camadas que protegem o meu íntimo, o essencial. Eu tenho uma primeira camada que me protege, que ela é visceral. Ela tá lá no fundinho. Eu tenho uma outra camada que é a camada emocional. Eu tenho uma outra camada que é a camada estrutural, a musculatura. Então eu crio uma tensão muscular para barrar o meu movimento. E eu tenho ainda uma outra chefona, que é a minha mente. Sabe aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, o seu juízo, ele te protege e faz você acreditar e criar crenças. Por isso que as crenças, você retirar crenças é até muito pouco. Às vezes você retira crenças, mas você não soltou, deixou o movimento lá do fundo acontecer. Então, o nosso querer, ele vem daqui. E não daqui, da cabeça. Da cabeça ele é muito raso. A cabeça ela cria apegos, ideias pré-concebidas. Aqui ele está falando deste querer. Ele está falando deste movimento. É daqui que surge o que o Dr. Alexander Lowen, na análise bioenergética, e todos aqueles que desenvolveram e que estudaram a psicoterapia corporal, é daqui que vem o enraizamento, que leva força para os nossos pés, base. Por isso que eu costumo falar que grounding não é você pisar na grama, né? Enraizamento, confiar, ele está na nossa essência. E aqui nós podemos pensar na passagem bíblica de Pedro, quando na noite escura eles estão em apuros. Então Jesus vai sobre as águas de encontro a eles. E Pedro, no seu desejo de caminhar sobre as águas também, ele vai e Jesus fala: venha, sou eu. Olha, tô arrepiada. E Pedro caminha sobre as águas até o momento que ele para e pensa, ele duvida. Então Jesus fala: homem de pouca fé. Todas as vezes que nós paramos para confrontar as nossas crenças, nós perdemos a nossa confiança, nós perdemos a nossa fé. Então a noite do querer, ela vem desse lugar e não desse lugar.
E aí ele traz a permanência. Olha que lindo quando ele traz esse outro lugar. Ele diz: tudo que se renova permanece. Aliás, gente, quem aqui está percebendo coisas novas acontecendo essa semana? Que percebe que está tendo novas ideias, surgindo uma coisa gostosa? Não se esqueça que nós estamos na lua nova. Nós não somos separados da natureza. Isso é você respeitar o ciclo circadiano, o ciclo da vida, né? Nós estamos no verão, nós estamos agora na semana da lua nova. Tudo isso é você se respeitar, respeitar o seu ritmo de acordo com a natureza. Por isso que nós levantamos cedinho, né, às 5 da manhã, para estudar todos os dias. Né? Gostoso isso. Permanência. Toda a vida permanece enquanto se renova continuamente. Então, uma semana, ó, continuamente. A lua nova está para nós. Final de semana agora entraremos na lua crescente. Depois temos a lua cheia. Depois novamente lua minguante, lua nova. Então a vida ela é cíclica, ela vai se renovando. As folhas da árvore precisam cair para algo novo surgir. O que não se renova morre ou desmorona. Por isso, conservar significa tanto cuidar como renovar. Por exemplo, um relacionamento. Todo relacionamento, ele precisa acabar. Gente, quantos casais que já estiveram, né, em terapia comigo e que em algum momento eu já disse a eles, esse casamento tem que acabar. Ah, mas não está funcionando a terapia. Então eu falo. E geralmente eles se assustam, porque eles acreditam que eu estou falando de divórcio. E é para se divorciar mesmo, desse casamento fajuto que vocês estão vivendo. Eu falo desse jeito. Aí eles começam a dar risadas depois, né? Falei, porque essa coisinha que vocês inventaram aí na cabeça que é casamento tem que acabar. Tem que renovar aí, né? Senão não floresce algo novo. E quantos casais eu já vi depois disso, né? Algo novo surgindo, novos filhos nascendo, né? Casa sendo construída e outras coisas acontecendo. Porque aquele casamento tem que acabar. Então, é esse tipo de apego, de ideias que estão destruindo, inclusive, o seu próprio caminho. Então, uma casa precisa ser renovada, o jardim precisa ser renovado. Renovar para que algo permaneça, muitas vezes também quer dizer melhorar. Somente consegue permanecer o que se renova, o que se desenvolve, o que se multiplica e o que se aprofunda. Aqui não aprofunda, aqui tem desgaste. Aqui eu só vou mudar as minhas crenças. Eu vou trocar 6 por meia dúzia. Sabe esse ditado? Eu troco 6 por meia dúzia, mas eu não aprofundo. Por isso que o aprofundamento é para dentro. E é o dentro que põe força na minha sustentação fora. Fantástico o que o Dr. William Reich, lá na época de Freud, quando ele disse, ei, o querer é biológico, está no corpo, não está na cabeça somente. O que está na minha mente é um reflexo
da minha dor, não na minha essência. Permanecer, no entanto, também quer dizer que repassamos adiante aquilo que temos. Por exemplo, filhos, alunos, amigos. Pode permanecer, se renovar ou se desenvolver somente aquilo que deixa algo para trás, que se vai ou morre. Então, quando nós temos dificuldade de deixar a nossa família de origem para construir a nossa própria família, fazer movimentos onde eu vou buscando o novo, renovando. A prontidão para dar lugar àquilo que nos sucede está a serviço do que se estende para além de nós, do superior que determinou o ir e vir, não a nossa cabeça. Aqui eu tenho uma conexão com o superior. Não aqui. Aqui. É aqui que está o nosso coração, a essência. E todas essas camadas de proteção estão baseadas naquilo que a vida percebeu que estava sendo ameaçada. Então, toda defesa caracteriológica é uma proteção a algo que ameaçou a vida. Por isso que eu trago sempre aqui o quanto que me dói profundamente mesmo, quando eu vejo na internet coisas ridículas, como o corpo explica e falando coisas do tipo, o oral é assim, o masoquista é assim, ou seja, eu estou tripudiando em cima de uma dor, como se isso fosse característica. Não é característica, é defesa caracteriológica, construção do próprio ser, e que é uma ferida. Não é como um signo, que é diferente, né? Você nasce em determinada lua e isso torna uma característica sua. Defesa caracteriológica, não. É algo sério dentro de um processo terapêutico para ser afrouxado, né? Solto. Então, quando nós podemos escutar esse superior, que é ele que nos dita o ir e vir, o desenvolver-se, no surgir e parecer também, é exatamente isso que permanece. Ou seja, a única coisa que permanece é a nossa essência. Isso não se desfaz. A essência, ela não nos deixa ficar estagnados. A essência não tem monotonia, né? Não tem paradeiro. Ela se aprofunda, ela deseja, ela quer algo mais, ela quer o bem, ela quer transmitir tudo aquilo que sabe. A cabeça não, não conta não, hein? Se você contar alguma coisa, todo mundo vai roubar aquilo que você sabe. Impossível. Bom, fica essa reflexão para o dia.
Fica aqui também um convite para quem deseja passar 22 dias num programa profundo comigo. O Corpo em Ritmo é um programa de 22 dias, onde no final nós faremos um encontro presencial de final de semana, onde eu vou incluir o trabalho do corpo com análise bioenergética, medicina Ayurveda, a constelação familiar, a decodificação biológica de doença e toda a trajetória de 20 anos de experiência clínica, onde em 22 dias eu vou entregar para o grupo e a sua individualidade um acompanhamento para que você possa retomar a sua essência, o seu ritmo. Se te interessar, manda para mim um direct que eu mando para você toda a proposta. Começa no dia 13 de fevereiro e vamos até o dia 8 de março, tá? É um programa de 22 dias, é quase que uma proposta de reconfiguração, tá? Até amanhã de manhã, e amanhã a sequência é... Deixa eu colocar aqui. Um poema de Rilke, onde ele vai falar sobre as mudanças à existência. Até amanhã. Beijos.